Boa noite, irmãos. Hoje, continuação do livro Dispensações, a partir desse ponto, o mistério de Cristo e a Igreja. Mas se a Igreja não é o assunto da profecia, o reconhecimento do chamado celestial da Igreja é absolutamente essencial para o entendimento da profecia. Quando Deus, por meio de Paulo, nos deu o entendimento do mistério de Cristo e a Igreja, um mistério, um segredo, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Efésios 3:9. A palavra de Deus ficou completa, de acordo com Colossenses 1:25. Paulo diz: Estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, ou quer dizer, completar na versão de John Nelson Darby. Paulo também pôde se referir ao mistério de Deus, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, de 2 a 3. Como alguém disse apropriadamente, Paulo nos dá a verdade da igreja, no qual todos são manifestos. Assim, o entendimento de todos os propósitos de Deus está na revelação do mistério de Cristo e a Igreja. Se não entendermos o mistério de Cristo e a Igreja e do chamado celestial da Igreja, nada na profecia ou na maioria, como Deus ordenou as dispensações, fará sentido para nós. A Escritura será continuamente mal aplicada e conclusões erradas serão tiradas dela. Sempre lembrando, né, que os irmãos que estão em comunhão podem interromper para comentar. E também, se a leitura estiver muito rápida, é só falar, irmãos. Coisas que não são reveladas. Ao dizer tudo isso, podemos concluir que Deus não necessariamente respondeu a todas as nossas curiosas perguntas, nem nos deu os detalhes de tudo o que ele irá fazer. Há algumas coisas que são claramente mostradas em sua palavra, mas os detalhes de como tudo acontecerá não são dados. Os homens, e queridos crentes também, pegaram essa falta de detalhes e a usaram para negar o que é claro e definido. Quando estamos tomando das coisas de Deus, devemos nos lembrar continuamente de não permitir que as coisas que não entendemos estraguem nosso gozo daquilo que entendemos. Devemos lembrar que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10. Em sua palavra e por meio do conhecimento de si mesmo e de Jesus, nosso Senhor, temos a certeza de tudo o que diz a respeito à vida e piedade. 2 Pedro, capítulo 1, do 2 a 3. Quanto ao mais, podemos ter certeza de que Deus operará seus propósitos perfeitamente, em seu próprio tempo e maneira, e que tudo o que ele disse acontecerá.
mudanças dispensacionais. Eu vejo isso agora, eu vejo isso claramente, disse um cristão que há muito tempo tinha uma visão confusa da verdade. Veja agora que há uma mudança na dispensação. Antes disso, ele não distinguia claramente entre a lei e o evangelho, Israel e a igreja, as coisas terrenas e as celestiais, mas agora ele aprendeu com a escritura que houve uma mudança na dispensação. E assim é. Embora Deus não mude em um momento, em sua soberania, ele se agradou em dar uma lei santa em um monte ardente e instruiu a todos, sob pena de morte, assim manterem distantes e, em outro momento, enviar seu amado Filho com palavras de perdão e bênção a todos os que se achegassem a ele com fé. Deus escolheu o primeiro para mostrar quão grande é o pecado do homem. Romanos 3:20. Ele escolheu o último para mostrar que o amava, embora fosse pecador, e poderia salvá-lo. 1 Timóteo 1:15. Já foi do agrado de Deus chamar um povo terrenal, a nação de Israel, para servi-lo na terra. Mas agora é da vontade soberana de Deus chamar os pecadores, em graça, para um relacionamento com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nessa dispensação, ele está chamando os gentios um povo para o seu nome. Atos 15, versículo 14. No dia vindouro, ele, para a administração da plenitude dos tempos, encabecerá todas as coisas em o Cristo, as coisas nos céus e as coisas sobre a terra. Efésios 1:10. As grandes mudanças entre a dispensação passada e presente estão claramente expostas no Novo Testamento, em diferentes pontos de vista. Vejamos algumas. Vou estar repetindo aqui, que eu acho que não ficou bem claro, não. Nesta dispensação, ele está chamando dos gentios um povo para o seu nome. Atos 15:14. No dia vindouro, ele, para a administração da plenitude dos tempos, encabecerá todas as coisas em o Cristo, as coisas nos céus e as coisas sobre a terra. Efésios 1:10. As grandes mudanças entre a dispensação passada e presente estão claramente expostas no Novo Testamento, em diferentes pontos de vista. Vejamos alguns. A diferença quanto ao sacrifício. Na dispensação da lei havia muitos sacrifícios, e muitas vezes repetidos. Eles eram a lembrança dos pecados, e pela virtude deles, o perdão dos pecados passados era provido, mas eles nunca podiam tirar pecados. Eles não podiam aperfeiçoar os que a eles se chegam, nem capacitá-los a se achegar a Deus, como se não tivesse mais consciência de pecados. Nesta dispensação, temos um sacrifício que foi oferecido uma vez e nunca precisa ser repetido. Sangue tão precioso
e que tira completamente os pecados que Deus diz de seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei mais, purificando assim a consciência e permitindo que o adorador entre com ousadia no Santo dos Santos. A mudança da dispensação é tão marcante que nos fala: tira o primeiro para estabelecer o segundo. No primeiro, Deus não tinha prazer como este último. Ele se agrada. Veja Hebreus 10, do 1 ao 22. É bom, os irmãos, como é um texto, como é, creio que é grande parte de um capítulo, o que é que os irmãos acham de a gente dar uma lida em alguns? Hein, Isaac, Renan, porque eu não estou vendo a tela do Meet, é bom vocês abrirem o microfone. Pode ser, irmão. Marca aí, Hebreus 10, do 1 ao 20. Foi Alexandre que falou? Foi Ivanildo. Ah, valeu, Ivan. Ele inicia aqui a palavra de Deus. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e obrações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e obrações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui, irmãos, quando o Senhor ele vem, né, para se fazer obração e sacrifício perfeito para nos salvar, aí é estabelecido um novo concerto. Aí a nova dispensação, melhor dizendo, né, como está lá no que é que nós estamos agora, que é a dispensação da graça, né? Aí a gente conhece o quanto Deus e o seu Filho são perfeitos em tudo. Eu só vou ler até aqui, porque vai até o 22, mas eu creio que deu para dar um pouco de entendimento.
voltar para a leitura do livro. Sacerdócio. O apóstolo diz, mudando-se o sacerdócio, etc. Como isso é mudado? A ordem do sacerdócio arônico era da tribo de Levi, nomeada sem juramento, e não teve continuidade. Ela passou de uma pessoa para outra. O sumo sacerdote era obrigado a oferecer sacrifícios por seus próprios pecados. Estava sempre em pé porque sua obra nunca terminava e tinha de lembrar-se dos pecados do povo novamente, uma vez a cada ano. O Senhor Jesus, o sumo sacerdote agora, era da tribo de Judá e da ordem de Melquisedeque, e foi nomeado por um juramento, contínua para sempre e é imutável. Ele não tinha pecados seus que fossem tirados, porque ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. E tão perfeita é a sua obra que, depois de ter oferecido um sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1, 3, 7, 26, 10, capítulo 10, do 11 ao 12. Que gozo, irmãos. Que alegria nessa leitura aqui do nosso sumo sacerdote. Adoração. Na última dispensação, Jerusalém era o lugar de adoração. O véu espesso excluía o adorador da presença de Deus. E ninguém podia entrar no Santo dos Santos, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano. E isso apenas com sangue e incenso. Nesta dispensação, o culto é puramente espiritual. Nenhum lugar terrenal de adoração é reconhecido. O véu está rasgado. Entramos no dos santos pelo sangue de Jesus. Todos os crentes agora são sacerdotes. O Pai é objeto de adoração. Jesus, o novo e vivo caminho. O Espírito Santo, que agora habita em cada crente, o poder da adoração. O Senhor Jesus marcou tanto a mudança na adoração que disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4, 21, 23. E também em Hebreus 10, do 19 ao 22. Dá um tempinho aqui, se algum irmão quiser comentar. A irmã Ludmila levantou a mão. Eu poderia fazer uma pergunta?
Fica à vontade. Poderia me explicar o que é dispensação? Que eu não sei de fato o significado dessa palavra. Dispensação é um período de tempo. Se eu tiver errado, os irmãos me corrijam também, tá? Dá um exemplo aqui. A gente estava lendo aqui sobre nós estamos lendo sobre dispensação, né? Porque devemos ter esse entendimento, porque nós estamos hoje na dispensação da graça. E até a transição que nós vemos lá na Bíblia, que são os evangelhos, e até chegar até em Atos, onde a igreja ela foi ali estabelecida, né? Porque a igreja estava em segredo no coração de Deus. Então, até os evangelhos se cumpria a lei, né? Se cumpria a lei, porque a lei ainda estava sobre a lei judaica, que é conhecida como a dispensação da lei. Quando o Senhor Jesus vem, ele deixa a glória, ele anda aqui com os seus, e os seus o rejeitam, ele nos coloca em uma posição mais elevada, né? Todo aquele que crê no Filho de Deus se torna filho e salvo, né? Não pelas leis das obras que foi dada a Moisés, mas sim pela morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, a gente vive como judeus? Não. Mas toda a palavra ela é perfeita para nos ensinar, né? Para nos ensinar. Por isso que nós precisamos dividir bem esse período de tempo. Nós precisamos cumprir as leis judaicas? De forma nenhuma. Já pensou? A gente ter que. Vamos dar um exemplo. Eu dei um palavrão hoje. Aí eu teria que matar uma pombinha, procurar algum parente de Moisés ou de Arão, e ainda ir lá em Jerusalém para, para levar essa pombinha e ele interceder ao Senhor. Não, senão vou ser assim mais caro, a gente anularia o sacrifício perfeito do Senhor Jesus, que foi morrer na cruz para nos salvar. Por isso que a gente vive hoje, a gente tem uma liberdade no Senhor, né? No Senhor. Por isso que nós podemos dizer, nós estamos no tempo da graça. Não seguimos regras como os judeus seguiam. Mas não quer dizer que nós vamos andar sem o senhorio de Cristo. Nós não temos regra, mas temos novas leis que são dadas, que podemos dizer assim, lei da graça, que a gente vai entender a partir das cartas de Paulo, né? Que ele vai falar das doutrinas de como a noiva de Cristo, que é a igreja, deve se portar e de como individualmente devemos caminhar nesse mundo aqui, nesse deserto. Deu para Deu para clarear um pouquinho? Deu sim, irmão. Muito obrigada. Só em complemento até o que o irmão Jefferson falou. Fique à vontade. Estão me ouvindo bem, irmãos?
Sim, Renato. Dispensação é mais ou menos como se a gente tivesse um empregado em casa, um exemplo bem básico, né? E desse a ele tarefas para ele fazer. A gente deu a ele uma atribuição, uma responsabilidade. A gente deixou sobre a responsabilidade dele uma gerência. Com o nosso Deus é a mesma coisa. Ele dividiu a sua casa em dispensações. Teve a dispensação dos anjos, teve a dos profetas, e no final ele mandou o seu próprio filho com a graça, né? Que é essa dispensação da graça. Então, basicamente, significa a gerência de uma casa, né? A dispensação. No uso bíblico, representa a administração que Deus faz na casa dele, né? Os que são ligados a ele, com toda a sabedoria e inteligência que ele dá, ele vai e deixa na responsabilidade dessas pessoas algumas tarefas, né? Tranquilo, né, Ludmila? Sim, Vou dar continuidade, então, à leitura aqui, irmãos. Mas pode interromper. Chamado. Na última dispensação, Deus chamou um povo do Egito para Canaã, com a promessa de herança terrenal. Agora Deus chama por seu evangelho com um chamado elevado, santo e celestial, abençoando-nos com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, tendo-nos vivificado juntamente com Ele e nos ressuscitado juntamente, fazendo-nos assentar juntos nos lugares celestiais nele. Efésios 1 e 2. Esperança. A verdadeira esperança da última dispensação era o Messias, o filho de Davi, vindo para estabelecer seu reino na terra e reinar gloriosamente diante dos seus ancestrais. A bendita esperança desta dispensação é que Cristo virá, transformará nosso corpo de humilhação e nos levará para encontrá-lo nos ares, para estarmos para sempre com o Senhor. João 14:3 e 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Esses são somente alguns pontos de diferença, mas aquilo que foi apresentado é suficiente para mostrar que realmente há mudanças nas dispensações. Possa o Senhor ajudar a seus filhos a manejar corretamente a palavra da verdade e a servi-lo de modo aceitável. Falar um pouquinho aqui dessa esperança, né? Que o Senhor, quando ele vem, né? Ele nos dá nos enxerta a fé para crer no Evangelho e, na verdade, o que eu queria dizer para os irmãos é que a gente possa reter essa esperança em gozo, né? E não abatidos, apesar de nós estarmos nesse corpo de humilhação, como está aqui escrito, né? Ele, ele virá e nos transformará
nosso corpo de humilhação, né? E nos levará para encontrá-lo nos ares. Até isso acontecer, que cada um aqui possa ter o gozo de esperar, né? Isso acontecer, que mesmo diante de um mau testemunho, né? Quando a gente fala da grande casa, e às vezes também são as aflições deste mundo que possa nos abater, que a gente possa ter esse gozo, irmão. Não é fácil, mas temos o Senhor, temos a comunhão, temos a palavra da verdade que nos alimenta, nos conforta, nos trata, né, para cada dia mais sermos aperfeiçoados, né, nesse amor que Cristo demonstrou na cruz por nós. Esse texto foi do irmão Christian Truth. Pensamentos sobre a natureza espiritual da presente dispensação. Tem sido um método invariável de Deus aproveitar a ocasião de cada falha sucessiva da criatura para manifestar mais claramente suas próprias perfeições. Ao fazê-lo, ele se aproximou do homem e, ao mesmo tempo, aumentou progressivamente a responsabilidade do homem. A falha sempre foi da rebeldia do homem, enquanto a glória de tirar o bem do mal tem sido prerrogativa exclusiva de Deus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Embora isso seja verdade em bênçãos individuais para os eleitos de Deus, é especialmente verdade em cada sucessiva dispensação. Isso se estende desde a queda do homem até na plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. E espera o pleno desenvolvimento na dispensação da plenitude dos tempos, quando ele, para a administração da plenitude dos tempos, encabecerá todas as coisas em um Cristo. As coisas nos céus e as coisas sobre a terra. Efésios 1:10. O progresso das dispensações. O progresso das dispensações divinas é, assim, resumidamente declarado pelo apóstolo na Epístola aos Hebreus. Havendo Deus, antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, na pessoa do Filho, de John Nelson Darby, a versão bíblica, aqui Hebreus de 1 a 2. O contraste aqui não é apenas entre os profetas e o Filho, mas também entre a plenitude da manifestação de Deus no Filho em comparação com o caráter parcial das manifestações anteriores. Elas eram apenas parciais. Em um momento, houve uma revelação de misericórdia, em outro de poder, em outro de fidelidade. E também de formas que eram indicativas de sua obscuridade, em uma visão ou um sonho. Mas Jesus era o resplendor da sua glória.
Hebreus 1:13. Este progresso tem sido para uma maioria, para uma maior intimidade. Se a expressão puder ser usada reverentemente entre Deus e o homem, ele se fez conhecido aos pais pelo nome de Deus Todo-Poderoso. Êxodo 6, versículo 3. Aos israelitas, ele foi dado a conhecer por seu nome Jeová, um Deus santo e zeloso. O último testemunho para eles foi o de João Batista, e então outra dispensação foi anunciada. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado as boas novas do reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16:16. Mas a dispensação não poderia passar sem a reivindicação da sabedoria de Deus nela, que era santa, justa e boa. Cristo a assumiu, e o que no homem havia falhado foi nele magnificado. Aqui já é a perfeição do Senhor, né? A reivindicação da lei. Tendo estabelecido sua exigência de ser o justo, ele ainda justificou a Deus na lei ao sofrer sua terrível maldição, e assim colocou-a de lado. É importante observar que a antiga dispensação foi completamente colocada de lado, não renovada ou alterada. Mas antes que o reino de Deus fosse estabelecido em poder, a morte de Cristo e o cumprimento da lei proporcionaram uma oportunidade para uma demonstração adicional do caráter de Deus. No final, haverá o exercício de poder ativo e da justiça retributiva em seu reino por aquele que é digno de receber poder. Aqui ele já está falando no milênio, né? Aqui nós estaremos reinando com o Senhor. A dispensação que estamos é a intermediária, porque a lei foi dada para Moisés. A graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. João 1:17. Para que houvesse a manifestação pública da graça de Deus, era necessário que o homem fosse exibido em um seu total desamparo e apostasia, mas também que a lei fosse colocada de lado. Agora vemos Deus apresentando em Cristo como reconciliando consigo o mundo. E em vez de manter os pecadores distantes dele, o vemos anunciando a paz por Jesus Cristo. Dessa forma, aqueles que são atraídos pela graça de Deus devem exibir a presença de Deus no mundo, como Deus se manifesta na proximidade com o homem agora. Perdão, vou estar repetindo. Dessa forma, aqueles que são atraídos pela graça de Deus devem exibir a presença de Deus no mundo, como Deus se manifesta na proximidade como homem agora. Em Israel, ele foi manifestado para estar perto deles por sua proteção. Mas não é assim agora. A dispensação é mudada da justiça ativa para a graça,
Deus está deixando o homem caído sozinho, a não interferir agora na vingança sobre os pecados. Mas Deus, em toda a proximidade da graça, é realmente menos reconhecido do que em toda a distância que a lei havia feito entre ele e o homem. Deus conosco, Deus em nós. A razão é clara. A presença de Deus era tão manifesta aos sentidos, mas agora no poder da libertação do mundo. Enquanto Jesus permaneceu na terra, a presença de Deus era sentida, embora não reconhecida. Deus se manifestou em carne. No entanto, era conveniente para seus discípulos que ele fosse embora. Conveniente para eles. Era possível que eles tivessem Deus mais perto deles do que a sua presença, cujo nome era Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. É Deus conosco? Sim. Até isso era possível e, portanto, era conveniente que Jesus ascendesse. Mas isso também foi para trazer mais proximidade de Deus ao homem. Tendo Deus com ele, ele deveria agora ter Deus nele. Exaltado e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Atos 2, 33. Lá estava a palavra cumprida. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 16 ao 17. Esse, então, é o progresso da manifestação de Deus, marcado, de fato, não apenas pelo poder exterior, mas por sua própria presença pressionando a consciência dos homens. Aqui mostramos claramente a maravilha de Deus em lidar com o mundo em graça e, no entanto, mostrar-se em seus santos que o Senhor é justo e ama a justiça. Salmos 11, 7. O Espírito Santo. Se Deus não está aqui, onde ele está? E daí a profunda e solene importância de estar são na fé da divindade e personalidade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7,39. Certamente, o Espírito Santo sempre foi o agente de testemunho e graça, mesmo no Velho Testamento. Pois Estevão pôde dizer: homens de dura cerviz, incircuncisos
de coração e ouvidos. Vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Atos 7:51. Mas agora, ele é dado e habita na terra. O entendimento disso revela o caráter e as bênçãos da presente dispensação. J. L. Ellis. O advento pré-milenar de Cristo. Quando recebemos a verdade do advento preliminar do Senhor Jesus Cristo, é admirável ver as provas disso na Escritura. Isso não parece mais uma mera questão de verdade, mas um fato tão entrelaçado com a revelação de todos os conselhos de Deus, que somente porque estávamos recebendo os mandamentos dos homens, em vez da palavra de Deus. Vemos agora que já tivemos dúvidas por um momento sobre o assunto. O rei e o cordeiro. Ocorreu-me que, onde se fala do rei, a noiva é a Jerusalém terrenal. Mas quando se fala do cordeiro, a noiva é a Jerusalém celestial. Claro, existem muitos princípios análogos em ambos. O Salmo 45 é inteiramente sobre a esposa do rei. O Apocalipse é inteiramente sobre a esposa do cordeiro. Certamente, há muito interesse em ver os diferentes caracteres de bênção em seus relacionamentos. John Nelson Darby, esse texto. O dia milenar. Eu tenho apreciado o Salmo 145, que fala da bênção do dia milenar, onde nos é apresentada a bênção dos santos na terra quando o Messias tomar seu lugar no reino. Nesse salmo, temos uma conversa entre o Messias e os santos judeus naqueles dias, afirmando qual será a felicidade deles, a libertação de Israel e o tratamento de Deus com eles os tornarão competentes para declarar seus atos a seu povo que nascera. E seus santos falam essas coisas juntos, e eles dizem às nações qual é o seu Deus. Versos 11 e 12, no caso do Salmo 145. Então, temos o caráter do reino. A ocupação de Israel será a de aprender o caráter de Deus para torná-lo conhecido aos gentios. E esta deve ser a ocupação dos santos agora. O mundo não pode conhecer a Deus, mas somos chamados a ser a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Se eu não estiver errado, é 2 Colossenses 3, do 2 ao 3. A igreja tem que ser a carta de recomendação de Cristo para o mundo. A igreja, sendo feita participante da graça, pode se elevar acima de todas as exigências da lei. A inocência não podia fazer isso. Não havia árvore de cura no jardim do Éden,
Mas a igreja, sendo feita participante da graça agora, as folhas da árvore são para a cura das nações. Apocalipse 22, 2. Deixa eu só ver aqui o tamanho desses textos. Vou estar lendo só essa parte, irmão. Separação. Em todas as dispensações, enquanto cada uma ainda subsistia, houve separação após separação. Vemos isso em Israel. Zorobabel, Esdras e Neemias eram cada um deles cativos retornados, um remanescente separado que com seus companheiros deixou a Babilônia. Mas chegou o dia do profeta Malaquias, em que aqueles que temem ao Senhor tiveram que se separar dos cativos que retornaram e falam cada um com seu companheiro, como se tivessem sido outro remanescente. Malaquias 3. Assim é na cristandade. A reforma, por exemplo, foi um tempo de separação, mas a partir da persistente, crescente e reconhecida corrupção que ainda novamente prevalecia, novas retiradas ou separações tiveram que ocorrer repetidas vezes. O retorno da Babilônia não garantiu a pureza em Israel, nem a reforma a recuperou e manteve pureza na cristandade. A casa esvaziada, varrida e guarnecida não servia para o Senhor Jesus. Ele não encontrou nenhuma habitação para a sua glória lá. O espírito imundo, o espírito de idolatria, pode ter saído de Israel, pois não havia ídolos em lugares altos na terra após o retorno da Babilônia. Mas Israel não foi curado. A insolência infiel e o desafio dos orgulhosos e escarnecedores foram ouvidos ali com medo. E o que mais vemos, se não havia isso de novo nos tempos da reforma da cristandade, leia o profeta Malaquias e olhe em volta para a condição moral das coisas naquela época. Note as analogias impressionantes que existiam nas histórias de corrupção e confusão no mundo do homem, seja aqui ou ali, seja agora ou então, seja em Israel ou na cristandade, seja em nossos dias, ou 2000 anos atrás. Não é assim? Texto de J. G. Bellet. Irmãos, são 9h33. Se os irmãos concordarem, podemos estar deixando aqui esse ponto para a próxima quinta-feira. Quer que os irmãos que estão em comunhão aí poderem responder, eu agradeço.
Tudo bem aí, irmãos? Tudo É que certo. eu estava na parte do livro, aí eu não estava vendo o Meet. Não dá para ver a tela do Meet. Pronto, irmãos, vou estar aqui tirando a gravação. Graças ao Senhor, mais um dia em que podemos desfrutar desse conhecimento. Irmão Renal, você pode estar dando graça? Posso sim. Já tirou a gravação? Vou tirar.